Capítulo 8. Luísa B. O dia já ia alto quando Úrsula entrou no quarto de sua mãe, e esta, admirada de não vê-la logo ao amanhecer, como de costume, começava a inquietar-se, e por isso estendeu-lhe os braços com transporte de indizível satisfação, e disse-lhe: "Dormiste hoje muito, minha cara Úrsula, e eu julguei que me tinhas esquecido." Suposto a voz de Luísa nada tivesse de repreensiva, todavia Úrsula corou de envergonhada, e ao mesmo tempo o remorso lhe entrou na alma. "Deus meu, perdoai-me", disse consigo, e correu os braços abertos para abraçar sua carinhosa mãe, que lhe sorriu. "É verdade, minha mãe, demorei-me muito, mas haveis de desculpar-me. Achei-me incomodada durante a noite e foi-me preciso respirar o ar fresco da manhã para restabelecer as forças." "Ah, minha filha", tornou a senhora B, querendo atrair Úrsula aos seus braços, a qual, afetada pelo primeiro remorso, receava algum tanto lançar-se nos braços maternos. "Vem abraçar-me, que tão ansiosa estava por ver-te." Então a tímida menina, vencendo a sua perturbação, lançou-se com júbilo no seio de sua mãe, e soluços mal sufocados lhe rebentaram do peito. Luísa B mal podia compreendê-la, e olhava-a enternecida, pouco e pouco convencida de que o seu penoso estado era a única causa de tão sentido choro, que outro motivo não podia ela descobrir. Procurou serenar a extremosa filha, chamando sua atenção para outro objeto, e disse-lhe: "Enxuga, minha Úrsula, as tuas lágrimas. Não vês que eu não choro?" E procurava sorrir-se, mas era um riso amargo, porque o coração não estava isento de dores. "Minha filha", continuou afetando tranquilidade, "o nosso hóspede intenta deixar-nos hoje. Pediu que me queria ser apresentado, e eu te aguardava para fazer-lhe as honras desta pobre casa." Úrsula levou o lenço ao rosto por um movimento rápido. Luísa julgou que ela procurava daí extinguir o vestígio das suas lágrimas, mas a donzela ocultava o rubor subitâneo, que lhe tingia as faces, ouvindo sua mãe falar do homem que lhe ocupava a alma, e por disfarçar a sua comoção, disse distraidamente: "E o nosso Túlio, que também se vai?" "É verdade", tornou a pobre paralítica, "e a vossa casa vai se tornando cada vez mais isolada e triste." Úrsula deixou descair os olhos para a terra e reprimiu magoado suspiro por amor de sua mãe. E um profundo silêncio reinou no quarto da doente, porque cada uma dessas duas mulheres se abandonava a seus pensamentos. Luísa, sem dúvida, ocupava-se só do porvir de sua filha. Esta, pelo contrário, recordava as doces expressões do cavaleiro, seus votos de amor, e sentia pesar por vê-lo partir. Contudo, Úrsula tinha já uma esperança que lhe dava forças para arrostar as dores da vida. Amava e tinha a convicção de ser amada. E ela meditava na breve mudança da sua vida e sentia o coração palpitar com estranho desassossego. Depois, o silêncio foi interrompido pelo anúncio da chegada do mancebo. "Ei-lo", disse a moça à sua mãe, que se tinha imergido em tristes reflexões e não ouvira pronunciar o nome de seu hóspede, e levantou-se para ir ao seu encontro. "Úrsula", exclamou a enferma como quem acordava de um pesado sono. "Aonde vais?" A moça compreendeu que sua mãe muito sofria, e com meiguice chegou-se a ela e disse-lhe: "É o nosso hóspede, minha mãe." "Ah!" exclamou então a infeliz senhora, caindo em si. "Sejais bem-vindo, senhor. Esperava por vós." E o mancebo transpunha o limiar da porta. "Perdoai a frieza dessa recepção", continuou. "Sou uma pobre paralítica, mas a honra que me fazeis e que aparentemente mal posso corresponder, ficará gravada profundamente em meu coração. Entrai, senhor." E Úrsula, trêmula de pejo e de amor, guiava-o para o leito de sua mãe.
O mancebo ressentia-se ainda dos efeitos de uma longa enfermidade, e o seu rosto conservava mórbida palidez, que nessa hora sobressaía-se-lhe, aumentando a gravidade de seu porte, em presença dessa mulher que semelhava o próprio sofrimento. E ele entrou, mas ao aproximar-se do leito de Luísa B., uma comoção de pesar lhe feriu a alma. É que nesse esqueleto vivo, que a custo meneava os braços, o mancebo não podia descobrir sem grande custo os restos de uma penosa existência, que se finava lenta e dolorosamente. Estremeceu de compaixão ao vê-la, porque em seu rosto estavam estampados os sofrimentos profundos, pungentes e inexprimíveis da sua alma. E os lábios lívidos e trêmulos, e a fronte pálida e descarnada, e os olhos negros e alquebrados diziam bem quanta dor, quanto sofrimento lhe retalhava o peito. Luísa B. fora bela na sua mocidade, e ainda no fundo da sua enfermidade podiam descobrir-se leves traços de uma passada formosura. Úrsula herdara as doces feições de sua mãe. Então o mancebo contemplou-a com religioso respeito, e o que sentiu em presença desse leito de tão apuradas dores, mal poderia dizer. Semelhava a um cadáver a quem o galvanismo emprestara movimento limitado às extremidades superiores, mirradas e pálidas, e brilho a uns olhos negros, mas encovados. Venceu a sua perturbação, e chegando-se à mãe de Úrsula, estendeu-lhe a mão, que ela apertou com efusão, tanto quanto lhe permitiam suas débeis forças. Essa mão era leal e generosa, e Luísa B. sentiu-se comovida, porque era a primeira pessoa que a visitava em sua triste morada, e que, em face de sua enfermidade, a não desdenhava, nem sentia a repugnância da sua miséria e do seu penoso estado. E por isso disse com reconhecimento que tocou o mancebo: o céu vos proteja, Senhor, porque sois generoso e bom. E quereis partir? Acrescentou com benevolência. Sim, senhora. Tornou-lhe o cavaleiro com voz firme, mas magoada por aí lhe ficar parte do coração. O dever me chama. Acho-me restabelecido e não devo por mais tempo abusar da vossa bondade. Com desvelo e carinho, e sem que eu o merecesse, tendes-me dado um novo existir. Venho, pois, protestar-vos minha gratidão. Se algum dia, continuou depois de breve pausa, as vicissitudes da sorte vos obrigarem a recorrer a alguém, esse alguém seja eu, porque, senhora, jamais me esquecerei da franqueza e da bondade com que me acolhestes. Sim, senhor, redarguiu a enferma. Creio em vós, porque sois generoso e bom. O fostes para com Túlio, sê-lo-eis também para comigo. Mas... E olhou para sua filha, que pálida e perturbada como a flor na ardentia da cesta, descaída a face nas mãos, estava à sua cabeceira, e suspendeu-se. Luísa B. queria dizer: eu peço para mim nada mais que a sepultura, mas se sois cavaleiro, se tendes virtude na alma, protegei esta pobre órfã. Mas aquele homem era-lhe desconhecido, e a ideia de sua próxima morte ia despertar em Úrsula sentimentos dolorosos. A pobre mulher calou-se. Falai, minha querida senhora, apressou-se o mancebo em dizer, reparando nessa penosa reticência. Falai, não sabeis que nutro satisfação em escutar-vos? Ah, senhor, exclamou Luísa B., reprimindo amarguradas lágrimas. Sou tão desditosa que, falando de mim, só poderia dizer-vos coisas tão tristes e fastidiosas que vos cansaríeis de as ouvir. Pelo contrário, disse o mancebo, grande é o interesse que me inspirais, quaisquer que sejam as vossas desditas, e por mais longa que seja a narração delas, eu as escutarei e tomarei por elas todo o interesse.
Sem dúvida, minha pobre Úrsula, tinhas razão quando, tocada pelo generoso proceder do vosso hóspede, me falava de suas bondades e de seus delicados pensamentos. Então o mancebo inclinou-se para a donzela em sinal de gratidão e viu-lhe pender dos olhos uma lágrima que do fundo do coração lhe arrancava a saudade de tão forçada separação. Essa lágrima transportou de amor ao jovem adorador da filha do deserto, e ele desejou bebê-la em um longo e ardente beijo. E seu coração jurou de novo que aquela mulher angélica seria a doce companheira da sua peregrinação na terra. E quando ela houver deixado de existir, acrescentava ele em seu sonhar delicioso, eu a seguirei na campa, e lá numa outra vida, onde tudo é amor, pureza e santidade, lá, redobrando de amor e de ternura, viveremos unidos para sempre. E a senhora B, notando que seu hóspede estava comovido e atribuindo ao exórdio da sua conversão a comoção do mancebo, apressou-se em dizer-lhe: perdoai-me, senhor. Uma pobre mulher enregelada pela doença e pela morte que se lhe aproxima deve falar com toda franqueza. E demais, a sensibilidade do meu coração ainda existe, e o céu permitiu-me simpatizar com as ações nobres e desinteressadas. Eu amei, senhor, o vosso procedimento. Obrigado, minha senhora, murmurou o mancebo inclinando-se. Continuai, eu vos escuto. Há 12 anos, começou Luísa B, suspirando aquele suspiro que vem do fundo da alma, não para comover a outrem e captar a sua atenção ou a sua bondade, mas aquele suspiro que é o momentâneo, mas triste alívio de um sofrimento apurado e baldo de toda a esperança. Há 12 anos que arrasto a custo esta penosa existência. Deus conhece o sacrifício que hei feito para conservá-la. Parece-vos isto incompreensível? Interrogou ela ao mancebo, que atento a escutava. Sou mãe, senhor. Vede minha pobre filha. É um anjo de doçura e de bondade. E abandoná-la e deixá-la só sobre este mundo, que ela mal conhece, é a maior dor de quantas dores hei provado na vida. Sim, é a maior dor. Continuou ela com amargo acento, porque então perderá o único apoio que ainda lhe resta. Ao menos se meu irmão pudesse esquecer o seu ódio e protegê-la. Vosso irmão, senhora? Interrogou o cavaleiro, como admirado de que um irmão pudesse odiar a sua irmã. Sim, tornou ela, meu irmão. Mas, senhor, ele é implacável no ódio e nunca o esquecerá. Não é possível, senhora, objetou o cavaleiro. Vosso irmão, quem quer que seja, não vos pode odiar. O vosso estado e as desgraças que por certo têm pesado sobre vós, que ele talvez não ignore, lavarão toda a ofensa que porventura lhe houver desfeito. Lavarão, dizeis vós, todas as ofensas que lhe hei feito? Ah, pudera assim acontecer. Mas não, eu chamei seu ódio sobre minha cabeça. Eu o conhecia. Seu coração só se abriu uma vez. Foi para o amor fraterno. Amou-me muito. Mas quando tive a infelicidade de incorrer no seu desagrado, todo esse amor tornou-se em ódio, implacável, terrível e vingativo. Meu irmão jamais me poderá perdoar. Talvez o tempo... Luísa B. meneou tristemente os olhos e interrompeu o cavaleiro. Então, senhor, não conheceis o comendador F. de P? O comendador P? Exclamou o moço admirado. É ele, vosso irmão? Sim, senhor. Tornou-lhe a mãe de Úrsula. E um desvelado irmão foi ele. Conhecei-lo, talvez pela sua reputação de fereza de ânimo, mas esse homem tão implacável como vedes era um terno e carinhoso irmão. Amou-me na infância com tanto extremo e carinho que o enobreciam aos olhos de meus pais, que o adoravam, e depois que ambos caíram no sepulcro,
ele continuou sua fraternal ternura para comigo. Mais tarde, um amor irresistível levou-me a desposar um homem, que meu irmão no seu orgulho julgou inferior a nós pelo nascimento e pela fortuna. Chamava-se Paulo B. Ah, Senhor, continuou a infeliz mulher, este desgraçado consórcio, que atraiu tão vivamente sobre os dois esposos a cólera de um irmão ofendido, fez toda a desgraça da minha vida. Paulo B. não soube compreender a grandeza de meu amor. Cumulou-me de desgostos e de aflições domésticas, desrespeitou seus deveres conjugais e sacrificou minha fortuna em favor de suas loucas paixões. Não tivera eu uma filha, que jamais de meus lábios cairia sobre ele uma só queixa, mas ele me perdoará do fundo do seu sepulcro, porque sua filha mais tarde foi objeto de toda a sua ternura, e a dor de fracamente poder reabilitar sua casa em favor dela lhe consumia, e ocupava o tempo. E ele teria sido bom, sua regeneração tornar-se-ia completa, se o ferro do assassino lhe não tivesse cortado em meio à existência. E uma lágrima pendeu dos olhos alquebrados da desditosa viúva. Assassinaram vosso marido, senhora? Interrompeu-a o hóspede horrorizado. Assassinaram-no, sim, tornou Luísa B. com voz pausada. Oh, isso é horrível! E sabeis vós quem foi o seu assassino? Não, senhor. Ninguém, a não ser eu, sentiu a morte do meu esposo. A justiça adormeceu sobre o fato, e eu, pobre mulher, chorei a orfandade de minha filha, que apenas saía do berço, sem uma esperança, sem um arrimo, e alguns meses depois veio a paralisia, essa meia-morte, roubar-me o movimento e tirar-me até o gozo, ao menos, de seguir os primeiros passos desta menina, que o céu me confiou. Oh, disse o cavaleiro comovido, quantas desgraças! E não tendes suspeita alguma de quem quer que fosse esse assassino que a justiça não procurou punir? Não sei, tornou ela com desânimo. E para que pensar temerariamente, quando já me acho tão próxima do meu fim, e tantas culpas para com aquele que a todos nós há de julgar? Só Deus, Senhor, deve conhecer o culpado e os remorsos tê-lo-ão punido. Uma tarde, meu esposo deixou-me para ir à cidade, donde voltaria ao cabo de 3 dias. Foi embalde que o esperei, porque a sua alma estava com Deus, e só ao amanhecer do outro dia, 2 homens compassivos trouxeram-me o seu cadáver. Ah, que triste recordação! E vosso irmão, senhora, não procurou consolar-vos? Meu irmão? Tornou ela sorrindo-se dolorosamente. Esse comprou as dívidas do meu casal e estabeleceu-se na fazenda de Santa Cruz, outrora a habitação de meus pais, onde eu passei os anos de minha juventude, onde nascera a minha pobre Úrsula. Oh, minha mãe! Exclamou Úrsula com amargura. Pelo céu, não vos aflijais mais falando desse homem que tanto mal vos tem feito. Conhecei-lo, senhora? Perguntou-lhe o mancebo, sorrindo com ternura, para a animar. Não, oh, que nunca o veja, tornou-lhe a donzela, refugiando-se nos braços da mãe. Tens razão, minha cara Úrsula, disse a pobre mãe procurando ampará-la. Grande mal nos tem ele feito. Sossegai, minhas queridas senhoras, objetou o mancebo. Acaso ignorais que de hoje em diante velarei por vós? E o que mais podeis recear dele? Tem sobejamente saciado seu terrível rancor. Tendes razão, senhor, prosseguiu Luísa B. Ele habita as nossas vizinhanças desde que morreu meu marido, e jamais nos tem incomodado. O comendador habita estes arredores? Perguntou o cavaleiro. Sim, senhor. A fazenda de Santa Cruz está a meia légua de nós. E eu tenho-lhe tanto horror, disse Úrsula a tremer,
que mal posso suportar a ideia de que estejamos sempre tão próximas dele. Parece-me que esse homem ainda me há de ser funesto, e algumas lágrimas lhe orvalharam as faces. Pelo céu, minha filha, disse a mãe angustiada, essas lágrimas me matam. Não, eu quero ver-te risonha e feliz. Sim, feliz, interrompeu o mancebo tão comovido que tocou o coração de Luísa B. Contai comigo, senhora. Vossa filha há de ser feliz. Prometo-o sob juramento. Vós, interrogou a pobre mãe, sem atinar verdadeiramente com o sentido destas palavras proferidas com tanto fogo. E o jovem cavaleiro tornou-lhe: sim, minha senhora, eu, porque amo-a. E como o meu amor não poderá jamais arrefecer, juro-vos em nome do céu, que nos escuta, que Úrsula será a mais venturosa de todas as mulheres, se anuirdes aos meus desejos. Luísa B., reduzida à última miséria e descobrindo nas maneiras de seu hóspede os sinais de um nascimento distinto, assim como o esplendor de uma próspera fortuna, julgou-se vivamente ofendida por aquelas palavras, proferidas com tanto arrebatamento, e que aos seus ouvidos pareceram insultuosa ofensa. E ressentida, envergonhada e quase que desesperada, abandonada já de forças, caiu quase que completamente desmaiada nos braços de Úrsula, que lhe bradava: minha mãe, minha mãe! E o mancebo arrependeu-se de não se haver exprimido de outra maneira, e pediu ao céu um momento de vida para aquela infeliz mulher, cuja delicadeza involuntariamente ele acabava de ofender, para convencê-la da pureza dos seus sentimentos. E Deus o escutou, porque aos esforços da donzela, ao acento de sua voz meiga e doce, a pobre mãe abriu os olhos e, fitando a filha com redobrado amor, lhe disse: ó minha Úrsula, este homem... Puro é o seu amor, minha pobre mãe. Animou-se a dizer a moça, rubra de pejo: é o esposo que meu coração tem escolhido. Ele? Perguntou-lhe angustiada a receosa mãe, conchegando-se a si. Ele? E sabes tu quem seja? Então o jovem cavaleiro, erguendo-se com dignidade, exclamou: senhora, eu sou Tancredo. Tancredo! Exclamaram ao mesmo tempo mãe e filha, e depois um profundo silêncio reinou na câmara. Então uma viva palidez tingiu as faces avermelhadas da pobre Úrsula, que na sua ingenuidade nunca tinha indagado do nobre cavaleiro seu sobrenome. Sabia de seu nome que era Tancredo, e esse lhe bastou. Seu nascimento, sua posição social, não lhe lembraram ao menos. Ela amou o mancebo desconhecido, seu amor era portanto desinteressado, mas agora que um nome ilustre lhe soara aos ouvidos, agora que ela acabava de reconhecer no mancebo convalescente seu primo, de distinto nascimento, sua fronte curvou-se abatida, como a flor que, no arrebol da manhã, ostentando beleza e sedução, vai rastear a terra, quebrada a haste por furacão violento. O mancebo, compreendendo então o que se passava na alma dessa menina tão casta e tão delicada como um anjo, tomou-lhe a mão, dizendo-lhe: Úrsula, eu sou incapaz de uma má ação. O mancebo que junto ao bosque solitário, depois de consultar o vosso coração, vos jurou amor e fidelidade, e que tomou a Deus por testemunha de que seria vosso esposo, está agora de novo ante vós. Sou o mesmo, Úrsula. Olhai-me. Então ela levantou os olhos. Havia neles amor e confiança. Agora, senhora, continuou o mancebo dirigindo-se a Luísa B., que apenas ouvia-lhe a voz. Agora não me negueis o único bem que ambiciono na vida. Senhora, eu amo a Úrsula, e fora preciso não conhecê-la para sair desta casa sem levá-la no pensamento e no coração. É Úrsula, senhora, o anjo dos meus sonhos. É a esperança de minha vida. Viver sem ela, ora em diante,
fora morrer 1000 vezes, sem nunca encontrar o descanso da sepultura. Não me negueis. Úrsula é a esposa que convém à minha alma. É a esposa que pede o meu coração. Sereis vós surda à minha súplica? Então Luísa B., mais tranquila por aquelas palavras que francas e leais lhe pareciam, cobrando ligeira esperança, sem contudo poder vencer sua comoção, disse com voz fraca: perdoai, Senhor, se não tenho bastante confiança em vós. Bem vedes a que estado me vejo reduzida, e eu nunca aspirei a mão de um homem como vós para minha filha. Tancredo, quem vos não conhece? Sois grande, sois rico, sois respeitado. E nós, Senhor, nós que somos? Ah, vós não podeis desejar para vossa esposa a minha pobre Úrsula. Seu pai, Senhor, era um pobre lavrador sem nome e sem fortuna. O mancebo sorriu-se e redarguiu-lhe: então recusai-me a mão de vossa filha? Oh, Senhor, tornou Luísa, minha filha é uma pobre órfã, que só tem a seu favor a inocência e a pureza de sua alma. Úrsula, disse o mancebo, voltando-se para a donzela, pelo amor do céu, fazei conhecer a vossa mãe a lealdade dos meus sentimentos. Então a desvelada mãe, procurando ler no coração do jovem Tancredo e no de sua filha o sentimento que os animava, e elevando a Deus seu pensamento, por alguns segundos guardou silêncio, que ninguém ousou interromper, e depois, erguendo as mãos ambas ao céu, disse: tomo-vos por testemunha, meu Deus, de que as minhas intenções são puras. E acenando para os 2 jovens que a escutavam, disse-lhes: aproximai-vos. Então Úrsula ajoelhou aos pés do leito de sua mãe, e Tancredo, imitando-a, dobrou também os joelhos, e unidos assim, e cheios de respeito, de amor e de veneração, aguardaram um gesto ou uma palavra dessa mulher, a quem o amor materno tornava nessa hora tão radiante de celeste beleza. E depois de uma breve pausa, ela exclamou solenemente: meus filhos, eu os abençoo em nome de Deus. Que Ele escute a minha oração e os vossos dias corram risonhos e tranquilos sobre a terra. E depois acrescentou: bendito seja o Senhor, minha filha não será mais uma desditosa órfã.